Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Papo Certo. E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que é inclusão social. E quem está conosco hoje aqui é um grande defensor da inclusão social, é o gestor público Luciano Marco Antônio. Seja muito bem-vindo, Luciano. É uma honra estar aqui no programa Papo Certo, junto com a Amanda, com o João, podendo contribuir esse tema tão importante que é a inclusão social. Então, eu vou aproveitar e te dar as boas-vindas e também convidar o pessoal de casa para participar enviando a sua pergunta ou comentário através do 3029 8080. Pergunta ou comentário chegando aqui no nosso WhatsApp, passamos para o nosso convidado e logo após o término do programa, ele mesmo vai responder para vocês. Agora, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já voltamos. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, saúde, turismo, trânsito e política. E você pode conferir também através do nosso Instagram, papocerto.com.br, a agenda da semana. Bom, já vamos para a nossa primeira pergunta do programa, perguntando para o Luciano o que levou ele a ser um grande militante dessa causa social da inclusão. Olha, João e Amanda, a história é longa, acho que remete até à minha infância, né? Porque eu tive essa situação de nascer sem uma mão e isso fez eu fazer uma introspecção muito grande, entender por que aconteceu isso na minha vida. E isso, claro que a gente sofre bastante, né? Para enfrentar, tu tem que conseguir depois, através do teu poder espiritual, mental, superar as barreiras. E isso acho que fez eu me identificar, depois na caminhada toda que eu tive na minha vida pública, com as vilas de Porto Alegre, com as pessoas que também são deficientes, com as pessoas que precisam de um apoio da política pública ou da própria sociedade organizada, civil, né, empresariado e tal, para que tenha esse apoio para ocupar um espaço, né, digno na sociedade. Eu estava comentando, né, que hoje praticamente 15% da sociedade são pessoas com deficiência, né? E a gente não vê muito, né, as pessoas com deficiência transitando nas ruas, na praia, no esporte, nas escolas, e é muito mais do que no passado, né? Eu estudei do Rosário lá, do pré ao terceiro ano do ensino médio, e eu me lembro de eu ter da deficiência, não ter mais ninguém, dos meus colegas, né? Na PUC também, que eu fui 2 vezes presidente lá do Centro Acadêmico Maurício Cardoso, da Faculdade da PUC, também era raro encontrar outra pessoa com deficiência. E é uma parcela, então, significativa e sofre barreiras, né? Não é preconceito, é barreiras, eu acho, né? Principalmente para chegar num espaço onde ela, com a sua força, possa ter, né, uma vida digna, sua renda, né? Temos que avançar muito nisso. Mas, Luciano, tu acha que nos últimos anos melhorou um pouco essa questão da inclusão em relação ao passado? Tu falou a tua infância, né, do colégio, da faculdade. Tu acha que melhorou bastante nesse período aí? Teve várias leis que contribuíram,
várias leis que são executadas, que contribuíram, porque o fato de se ter leis não quer dizer que ela seja executada. Eu, por exemplo, em 2009, eu fiz, no meu primeiro mandato lá de vereador, em 2009 eu fiz um projeto de lei para levar o deficiente de baixa renda ao Cine, né? Com todo um acompanhamento, né, da política pública. E, infelizmente, essa lei até hoje não foi executada. Então, é uma das minhas defesas aí que eu faço, né, constantemente. Temos que trabalhar esse projeto que está aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores para que as pessoas com deficiência, as pessoas de baixa renda, tenham a parceria da política pública do governo para que eles possam, né, de forma digna, ocupar o seu espaço no mundo do trabalho. Isso é muito importante. Mas acho que a lei das cotas é importante, a questão, né, da cota do deficiente nos concursos públicos é muito importante. Hoje tu vê deficientes trabalhando, coisas que não se via, né, há 2 décadas atrás. Então muitos não consideram, né, muito boas as cotas, não, assistencialismo. Eu vou dizer que não é, né? Eu mesmo fui no CIE quando eu era mais jovem e era estudante do Rosário, como eu já falei, e nunca me chamaram, né? O meu irmão, 3 anos mais velho, foi contratado na hora. Então, existe sim, né? E essas cotas são importantes, não só para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mas também o próprio negro, né? A inclusão do negro na faculdade, na escola, no trabalho. Então, eu sou muito a favor, porque sinto na pele. E vejo meus colegas, né, deficientes também sentirem na pele essas barreiras que nós temos que alertar sempre a sociedade, fomentar a sociedade, que precisa, sim, de políticas públicas e leis. Tu trouxeste vários pontos que acontecem realmente diariamente na vida das pessoas. Mas se pudéssemos dividir, hoje, os deficientes, eles passam por mais dificuldade de ter um atendimento médico ou de conseguir fazer locomoção? Nos dois. Eu acho que é mais grave nos dois ainda. Eu tenho um amigo, né, que eu fui membro fundador do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência em 2005, né? Mas eu tenho um amigo que é o Nelson Calil, que é o presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. E agora ele está até no Conselho Estadual, porque ele recém abriu mão da presidência, né? Então a gente conversa muito, né, o Calil? Por exemplo, fralda para pessoa que é cadeirante. Não tem. E as pessoas sofrem, criam feridas. E hoje é uma luta para tu conseguir pelo SUS essas fraldas. Então, é umas barbaridades, assim, que ainda são coisas básicas, né? Que o cadeirante com baixa renda não tem acesso. Ah, tem, de vez em quando tem. Dá para pegar ali uma fralda ou outra ali que a saúde oferece, mas não existe uma política que resolva, entendeu? Questões básicas como as cadeiras de rodas. A pessoa de baixa renda, para ter acesso à cadeira de roda é um inferno. Eu estou no governo de 2010 até hoje, então eu entendo bem essas políticas, né? E vejo o sofrimento das pessoas. A mobilidade, que tu falaste, né? Nós fizemos um plano diretor de acessibilidade, foi votado ainda no final da gestão Fogaça, se aplicou metade desse plano. Então, tem que ter ainda muita fiscalização. Os governos têm que priorizar essa política para as pessoas com deficiência, para a inclusão social, e isso ainda não acontece. Infelizmente, nós estamos ainda engatinhando no Brasil, estamos engatinhando, diferente da Europa, dos Estados Unidos. No Brasil, nós estamos engatinhando nessa questão de investimentos, não só na mobilidade, na inclusão no mundo de trabalho, mas também nessa questão da saúde, que além da saúde, o SUS, não é só a pessoa com deficiência que sofre, ou a pessoa de baixa renda que sofre, né? Todo mundo sofre para ter o acesso ao SUS. É muito bom o SUS, é universal, mas ainda tem que também melhorar muito a qualidade do SUS, principalmente, né, para as pessoas de baixa renda e pessoas com deficiência. Luciano, e como é que tu enxerga essa questão da acessibilidade no Rio Grande do Sul e o Brasil? O Rio Grande do Sul está melhor que o Brasil ou está igual, está pior? Olha, pelas informações que nós temos, tem cidades, eu me formei em gestão pública, né? Ali pela UX, fiz na UX presencial, a gestão pública, né? Tem uma ou outra cidade que se destaca, agora eu não lembro o nome, mas na maioria a acessibilidade é mínima, né? Mínima. Nós estamos agora passando uma bela reforma no centro de Porto Alegre, e isso vai ajudar muito a questão, né, da mobilidade humana ali, vai ajudar muito
as pessoas com deficiência, mas tem que avançar muito mais. Mas a fiscalização está muito boa, né? Eu acho que hoje nós temos até um setor lá na SMIM, que é a Secretaria de Obras, agora é SMOI, muda o governo, muda os nomes, né? As letrinhas. Se para nós já é difícil entender, imagina para o povo, né? Então, a tal da SMOI virou SMIM, agora era SMOV, virou SMIM, agora é SMOI, que é a famosa Secretaria de Obras, que eu fui secretário também de obras. Né? Eu me lembro mais pela SMOV, né? A mais famosa é a SMOV. E tem o setor de calçadas, né? E tem a Alda lá trabalhando, o Leonel, são funcionários, a Alda é CC, o Leonel é do quadro, eles fiscalizam muito, né? Então, nós fizemos muitas ações em relação às calçadas e fiscalização também de entradas em prédios, né? Então, existe isso muito forte, assim, está melhorando muito essa parte da mobilidade, do acesso aos prédios públicos, prédios privados por parte dos deficientes. Isso tem uma fiscalização boa do Ministério Público, tem boa e uma parceria boa, né, com os governos, né? Então, está avançando. Mas eu tento, né, os nossos telespectadores que, quando puder, né, quando for chamado para alguma questão, defenda, né, a inclusão das pessoas, não só as pessoas com deficiência, a inclusão também das pessoas de baixa renda, aquelas que estão lá na vila, que é metade da população, que não tem acesso a quase nada. Mas também vocês pensem, colaborem, as entidades, as instituições, quando pedem, né, um apoio, um recurso, cesta básica, vou botar fora meus armários em casa. Não, ligue para uma instituição, ajude, porque... Só que eu frequento Vila desde 1999. Desde 1999, todos os dias praticamente. Melhorou muito com o Plano Real, do Fernando Henrique Cardoso. O governo era o Itamar Franco, né, o presidente. Ali melhorou muito a condição da alimentação nas comunidades de baixa renda de Porto Alegre. E acho que de todo o Brasil. Antes disso, a miséria era maior ainda. Mas temos que avançar cada vez mais, né? Bom, e falando sobre os avanços, qual a sua opinião de como poderia ser feito para que melhorasse essa situação da inclusão, para que a sociedade fosse mais inclusiva? Olha, é uma série de ações, né? Uma série de ações. Eu acho que despertar da sociedade. Eu acho que a nossa classe política, a nossa elite não só econômica, intelectual, não dá o valor que esse tema precisa. Então, nós precisamos de políticos que conquistem mandatos para alertar toda a sociedade, porque a classe política sozinha não faz nada. A classe política depende da economia, e a economia depende do empreendedor, que é corajoso, o empreendedor brasileiro é corajoso, gaúcho mais ainda, porque aqui a burocracia é terrível, né? Coitado do empreendedor gaúcho. Então, despertar a consciência de que existe 15% da população que é autista, que é deficiente visual, que é cadeirante, ou tem deficiência motora, que é o meu caso, né? E existe também, em paralelo a esses deficientes, toda uma população de baixa renda, que está lá atrás do emprego, que às vezes não tem o dinheiro da passagem de ônibus para ir no Cine de Porto Alegre. Era bom fazer umas excursões assim, das pessoas que têm mais poder econômico, das entidades de classe. Inclusive o prefeito Melo fez isso no governo dele. Ele pegou, juntou todo mundo no ônibus, Fiergues, Fecomércio, Sinduscom, e fez uma excursão lá pela Grande Cruzeiro. Foi muito bom. A maioria nunca tinha pisado numa vila. Coisas que para nós é comum. E lá a gente vê o esgoto a céu aberto, tu vê a criança ali de pé descalço no inverno, né? Tu vê que a mesa é pouquinha comidinha ali que tem para a família, tu vê a mãe sofrendo, tu vê o choro porque não tem o lugar para entrar no posto de saúde, tem que ficar 2 dias às vezes para entrar no posto de saúde. Mas isso não é uma questão Porto Alegre, né? Porto Alegre até tem muita política pública em relação a isso, mas não é o suficiente. Isso é um fenômeno brasileiro. É um fenômeno da América do Sul, né? De países ainda subdesenvolvidos como o nosso. Essa é uma preocupação, às vezes, que a gente vive em pequenas bolhas, né? Isso. E a gente acaba não tendo contato com a realidade real. Então é importante também nós, pais, quando tem filhos, né, de não deixar os nossos filhos numas bolhas. Tipo, uma vez no colégio falaram assim que a pessoa estava desempregada porque ela queria. Ou que ela estava com dificuldade financeira porque ela queria, porque trabalho tem. E não é bem assim. As dificuldades são muito grandes, às vezes, para a pessoa procurar um trabalho. Então, realmente, é
essa questão, tu deu o exemplo do pessoal indo na vila, que nunca tinha ido, né? É importante que a gente ter esse cuidado de não colocar os nossos filhos em bolhas e também nós não nos alienar e deixar de ajudar as pessoas que realmente precisam. Mas, Luciano, tu podia falar assim um pouquinho... A gente fala em direitos humanos, né? Mas o que são os direitos humanos? O pessoal acha muito que direitos humanos é só defender o pessoal que está preso lá, né, na cadeia e tal, né? Mas eu tive uma passagem muito boa. 4 anos eu fui secretário, aliás, fui primeiro secretário municipal de direitos humanos da Prefeitura de Porto Alegre. Nós temos muitas coisas maravilhosas que eu me orgulho muito. Por exemplo, nós fizemos o primeiro restaurante popular da Prefeitura de Porto Alegre. Isso foi uma honra para mim, né? E negociado com a população de rua, né? Que é um movimento nacional da população de rua. São os próprios moradores de ruas organizados politicamente, claro que a maioria é de esquerda, e o governo ali negociando, e fizemos um belo ali restaurante popular, durou 6 anos, infelizmente o prefeito Marquesan não renovou, né, essa licitação, e se perdeu um grande projeto, que inclusive eu ganhei o prêmio da FAO, da ONU, né? Por causa desse restaurante popular, que na verdade era um centro de segurança alimentar, um centro de referência em segurança alimentar, que nós colocamos em cima do restaurante popular, que foi montado para não dar errado, e não deu errado, porque nós fizemos um sistema hotbox, onde tu leva a alimentação para dentro do restaurante, então não tem aquele problema de vigilância sanitária, aquele problema de PPCI, porque tu não cozinha dentro do espaço, né? E também não gera bichinhos assim, né? Dentro do espaço. Então, tu leva a comida lá, bota no buffet, as pessoas se alimentam, era 500 refeições diárias por R$1. Quem não tinha aquele R$1, a gente também não proibia, né? Foi um sucesso. Sartori passou o aniversário dele ali, junto com esse movimento nacional da população de rua, junto com o José Fortunati, o Melo era o vice. Foi uma grande conquista que a ONU reconheceu. Eu nem sabia, quando de repente me ligaram, a ONU vai dar um prêmio para o restaurante. E, infelizmente, o prefeito Marquesan não entendeu que era importante, não renovou, né? Outras coisas maravilhosas, nós fizemos o acolhimento dos imigrantes senegaleses e haitianos. Claro que tem que ter uma política de inclusão aqui deles, né? Mas foram bem acolhidos e tantas outras situações. Os direitos humanos, ele tem a política do negro, a política da mulher, o centro de referência da mulher. A mulher que sofre muita violência doméstica, ela tem o CRAM, né, que é o Centro de Referência de Apoio à Mulher, onde elas atendem e tem toda a condição para atender. Isso é direitos humanos, né? Defender a inclusão do negro de direitos humanos, política indígena, que ninguém sabe que tem em Porto Alegre, né? Porto-alegrenses têm 3 etnias indígenas em Porto Alegre: os caigangues, os guaranis e os charrus. Tem terras em Porto Alegre, tem política pública estadual, federal, municipal a favor deles. Trabalhar com a política indígena é também um dos pontos importantes da direitos humanos. LGBT, a política LGBT, a parada livre, até nessa política eu ganhei o Prêmio Estadual de Direitos Humanos do Tarso, né, do governador Tarso Genro. A política do idoso, nós temos o COMUI, né, que foi criado no governo dos passados, o COMUI, Conselho Municipal do Idoso, para captar recursos, como tem o CMDK, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Então, os direitos humanos deveria ter, né, o orçamento para a política do egresso do sistema prisional. Comecei a falar, né, do preso, que é defender só bandido. Não, né? O direito humano é muito maior que isso, né? E tem a política do egresso do sistema prisional. Sabe como é que o preso sai da cadeia? Sem nada. Sem nada. Sem identidade, só com chinelo, com uma calça, sem vale-transporte. Aí o que ele vai fazer? Tem uns que mataram, outros não. Outros roubaram um sabonete e estão lá na cadeia. Agora, o cara com um sabonete está lá na cadeia, ficou 2 anos preso porque não tem advogado, quando ele sai de lá, quem é que vai amparar ele? Tinha uma ONG até do Paulo Olímpio, né? Mas é isso. Bom, a gente vai chamar um intervalo e em 1 minutinho a gente volta. Assistam então nossos apoiadores Fortes Group e Prime Gourmet.
tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Certo também através dos principais canais digitais, NET, Claro Vivo, Tubarão e TVN, e simultaneamente pelo YouTube e Facebook. Bom, estamos aqui com o nosso convidado Luciano, né? O doutor Luciano, que está falando sobre a inclusão social. Luciano, nossa primeira pergunta desse bloco é sobre qual o papel das entidades sociais nesse tema tão importante da inclusão social. As entidades sociais são heroínas, porque como é que tu forma uma entidade, né? É um conjunto de pessoas que se organiza, cria um estatuto e começa a buscar recursos e apoio da sociedade civil e apoio do governo. Tem que ter o CNPJ, normalmente eles se cadastram, né, no CONMUI, que é o Conselho Municipal do Idoso, no CMDK, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, no CEMAS, que é o Conselho de Assistência Social. Vão para o Estado também atrás de convênios com o esporte que tem lá no Estado e vai atrás de emenda. Então, assim, é um papel muito importante porque preenche a lacuna que o governo não consegue chegar lá. Tanto que a maioria das escolas de educação infantil de Porto Alegre são administradas por mantenedoras das associações comunitárias. Então, existe muita contratualização com entidades em Porto Alegre, com a Prefeitura de Porto Alegre. O contraturno das escolas também é pela FASC, né? O trabalho educativo, o SASE, que é, até uma idade é SASE, até outra idade é trabalho educativo, instituição social, né? Então temos vários exemplos de instituições maravilhosas aí. E acho que essas entidades, a Forte já tem alguns clientes que trabalhavam com educação infantil, com contraturno, né? E acho importantíssimo porque talvez o Estado não teria condições de contratar funcionários e de montar uma estrutura que seria muito cara. E as entidades conseguem, com a contribuição da sociedade e com a contribuição do governo, viabilizar atendimento aí de 100, 120, 200 crianças que eu não consigo nem imaginar como seria sem essas entidades que têm essas escolinhas infantis que prestam esse importante trabalho para a comunidade. Sem dúvida. 80% da escola de educação infantil, que é do 0 ao 6, é administrada, né, por entidades comunitárias, né? Por exemplo, lá na Vila Tecnológica, na Bairro Farrapos, eles recebem o recurso do governo, o governo fiscaliza, da SMED, e eles fazem todo, né, o gerenciamento, né, desse processo aí. Mas eu lembrei de uma situação muito importante, eu acho que falta um pouco se criado um banco de fomento social. Isso é uma lacuna que, para as pessoas de baixa renda, as pessoas que querem ser os microempresário, empreendedor e não têm acesso normal, né, a bancos, o governo tem que criar. Tem tentativas, né, de microcrédito, mas não acontece. Acho que um banco de fomento social falta aqui ainda em Porto Alegre, através da Prefeitura de Porto Alegre. Tem alguns, eu também que te acompanho essa questão, há sempre uma tentativa de criar o fundo garantidor, de ter essa questão de garantia, mas eu também sempre vejo assim, que eu falo às vezes, é aquele voo de galinha, né? Tem aquele negócio, começa, pum, acaba. Começa numa gestão, fica por um tempo e acaba. Não tem algo concreto, assim, que contínuo, né? O pequeno empreendedor, aquela pessoa humilde da comunidade, precisa de um banco de fomento social administrado pela Prefeitura. Isso é uma lacuna que pode contribuir muito na autonomia dessas pessoas, né? Tanto no deficiente como na pessoa de baixa renda,
É uma forma muito importante de inclusão social, né? Luciano, tu considera que as escolas gaúchas, tanto públicas como privadas, elas estão preparadas para receber os alunos de baixa renda ou deficientes? Estão no caminho, né? Preparadas não estão no caminho. Existe muita ainda falta de matrícula, né? Existe muita falta de matrícula. Existe muita falta ainda de equipamentos e qualificação, né, dos professores. Outra questão que é um desafio, essa questão da inclusão das pessoas com deficiência na educação, das pessoas de baixa renda também, né, na educação. O Brasil, infelizmente, começou ao contrário, né? Ele começou a fortalecer muitas universidades e foi decaindo do ensino médio e, pior ainda, no ensino fundamental. Porto Alegre até paga razoavelmente os professores, né? Uma média de R$8.000. O Estado é horrível, né? Não chega a 3 mil, acho. Então, talvez o que falte ainda para Porto Alegre é melhorar a qualidade da infraestrutura das escolas. Acho que falta isso. Tem muitos produtos sendo comprados, é legal. Botar tecnologia nas escolas é muito legal, mas a estrutura das escolas tem que ser melhorada. As que do ensino fundamental, né? Que vai da primeira série à 9ª série, né? Isso é o que nós estamos falando agora. A educação infantil não é responsabilidade, quem administra mesmo é as entidades, né? Mas no primeiro grau, que a gente chama agora de ensino fundamental, falta qualificadas estruturas, obras nas escolas. Obras. O professor é qualificado, 80% da nossa rede, o professor tem mestrado, recebe razoavelmente bem, mas falta estrutura na escola, falta histórias estarem reformadas. Luciano, como é que tu vê assim, os principais desafios do gestor público para tratar desse tema, né? Tu vê assim que às vezes muda o governo, já cancela-se projetos, começa outro governo, começa do zero. Tu não vê um certo problema nessas continuidades dos programas? Total. Eu sou apaixonado pela educação, sou brisolista, apesar de estar no Podemos, mas sou brisolista. E, infelizmente, a falta de sequência nas políticas, não só na educação, como em todas, é muito grave. Isso é déficit educacional que nós temos desde as pessoas de baixa renda até a nossa elite. Nós não temos uma sociedade por déficit educacional como um todo, com capacidade de cidadania, né? Com a capacidade e critérios também para votar, né? O Brasil precisa ser uma nação. Para a nação tem que ter uma sociedade educada, que nós não temos ainda. Então, isso gera uma série de problemas em relação a todas essas questões que nós estamos falando aqui. Bom, a gente tem mais 30 segundinhos. O que poderia ser feito para amenizar o desemprego? Eu acho que o desemprego é um tema muito importante. Eu foco essa questão, né, vinculada à inclusão social, que é um banco social de fomento. Isso é muito importante. Se tentou em várias gestões aqui na Prefeitura de Porto Alegre, não se conseguiu. E isso é uma bandeira que nós temos que levar para a próxima gestão, para poder favorecer o microempreendedorismo, o empreendedorismo das pessoas pobres, das pessoas de baixa renda. Obrigado. Luciano, excelente a tua entrevista, parabéns pelo teu trabalho e sempre falar sobre inclusão é muito importante para nós aqui também no programa. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né? Amanda, João, papo certo, parabéns pelo programa, parabéns para a TV Ubra. Então, nosso agradecimento sempre à nossa qualificada audiência e um abraço especial para todas as pessoas que estão nesses 15% que passam por alguma dificuldade no seu dia a dia com a sua deficiência. Bom, ficamos por aqui então e amanhã às 20h30 um papo empreendedor inédito para vocês. Até lá!